a gente tem aqui um PowerPointzinho em que eu coloco para vocês os movimentos da Terra ao redor do Sol. Esse movimento a gente chama de translação, translado, né? O caminhar em torno do Sol. A Terra atrai o Sol atrai a Terra, né? Então há um equilíbrio aí planetário de astros. O que a gente percebe é que esse movimento de translação e o fato da Terra ser arredondada vai causar alterações climáticas. A Terra não vai ser aquecida uniformemente. Você já deve ter se perguntado por que existem diferentes climas no mundo. Por vários fatores. Eu vou apresentar dois agora. Um dos fatores é a posição da Terra em relação ao Sol. O outro é a forma arredondada do planeta. Os raios do Sol atingem de uma maneira diferenciada de acordo com a latitude. O que é a latitude? A distância em relação à linha do Equador. Claro que tem outros fatores. Estar mais próximo dos mares, dos oceanos, normalmente é mais úmido. Por que normalmente? Porque existem exceções. Estar mais distante dos oceanos, normalmente é mais seco. Maritimidade, continentalidade. A altitude, ela diferencia muito. Quanto maior a altitude, é mais frio, né? Mas aqui a gente vai ficar ligado em latitude. Então, qual é o nome desse movimento? Translação. Ele tem uma duração aproximadamente de 365 dias e 6 horas. É o ano que a gente fala. Mas como essas 6 horas passam, a cada 4 anos se torna um dia, que é o dia 29 de fevereiro. É o ano bissexto. Aqui, se você olhar o movimento, pegando aqui uma canetinha, um apontador a laser, ó, você nota que em dezembro, ó, olha o polo o norte e olha o polo sul. A Terra, imagina a Terra aqui girando, girando, girando. O polo sul está muito mais iluminado que o polo norte. Lembrando que aqui a gente tem um movimento de rotação também, né? Então esse movimento de rotação, o que você nota? Esse movimento de rotação, ele vai ter o aquecimento homogêneo da Terra. Então aqui seria luz e aqui seria noite, né? Então de acordo com, vamos só lembrar do movimento de rotação, só que aqui a imagem está estática. Então esse tipo de questão no Enem ou no vestibular costuma cair muito mostrando os polos. Você vai ficar atento aos polos. Esse polo aqui está mais escuro, ó, ele está azul e aqui está amarelo, de luz. Então o sul está mais quente. Se você vier para cá, ó, 6 meses depois, em junho, aqui ó, o polo norte está mais quente e o polo sul está na noite, olha aqui. Mesmo com o movimento de rotação de 24 horas, o polo sul estará em noite o tempo inteiro. Aqui você nota que a gente tem os dois polos recebendo a mesma luz. Na parte de trás do desenho, obviamente é um desenho, mas na parte posterior da Terra está em sombra. E aqui você já vê o contrário, você só vê a sombra e na frente provavelmente que você vai imaginar que está em luz. Então essa inclinação ela tem 23 graus e 27 minutos. Então, essa inclinação ela vai definir os trópicos de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. O que seriam os trópicos? Tropo quer dizer baixo, são as baixas latitudes. Ela vai de 0 a 23 graus e 27 minutos norte, 0 a 23 graus e 27 minutos sul. O trópico de Câncer, hemisfério norte, Capricórnio, hemisfério sul. Às vezes o aluno confunde isso aí, na hora de uma questão, a gente fica nervoso lá na prova, respira e tenta lembrar. Uma dica, assim, trópico de Capricórnio passa em cima da cidade de São Paulo, né? Então, esse movimento de translação, se cair uma questão assim, até relativamente simples, mas muita gente pode me bananar. Qual a consequência do movimento de translação? As 4 estações do ano. Movimento de translação, as 4 estações do ano, né? Agora, a inclinação da Terra em relação ao plano que se dá na órbita em torno do Sol, essa inclinação interfere no clima. O movimento de translação também tem aqui um fato importante que você pode depois conversar com o professor Léo de Física. É a segunda lei de Kepler.
Aqui ele fala o seguinte: a velocidade da translação do planeta ao redor do Sol não é constante. Tem um momento que o Sol está mais perto da Terra, a Terra está mais perto do Sol. É no meio do ano, é no nosso inverno. A gente chama aqui de periélio. A imagem aqui está um pouco exagerada, tá? Não é tão perto assim. Periélio. E tem um momento que o Sol, a Terra está mais afastada do Sol, que chama afélio. Então você tem que guardar isso. Periélio, a Terra está mais perto do Sol. Afélio, a Terra está mais longe do Sol. Como que você vai guardar? Quais são os gases? Qual é o gás predominante do Sol? Hélio, gás hélio, né? Mas também tem o hidrogênio, mas em menor quantidade, mas é o hélio. Então, periélio, per é um prefixo que quer dizer perto, perto do hélio, perto do Sol. Afélio, afastado do hélio. Então, periélio, a velocidade é mais rápida, né? E no afélio a Terra vai bem devagar, porque ela tem que dar uma volta maior. Porém, as áreas são iguais. Então, aqui, ó, sendo as áreas sombreadas iguais, pela segunda lei de Kepler, concluímos que os intervalos de tempo de percurso são iguais. Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Aí é a parte de física, o professor Léo pode explicar mais para vocês, né? Então, essa inclinação de 23 graus fica representada nessa figura. Aqui uma inclinação do solstício. Sil quer dizer período, período de sol ou período de menos sol. Tá? Originalmente seria o período de mais sol, mas seria aqui os dias mais longos e os dias mais curtos. Né? Os dias mais longos é quando tem mais sol. E os dias mais curtos é quando tem as noites mais longas, né? Então, você nota que essa inclinação, olha aqui, verão no norte e inverno no sul. Por mais que a Terra gire aqui, ó, no hemisfério sul está escuro, está frio. No hemisfério norte está claro o tempo inteiro. Isso aqui vai acontecer no dia 21/6. No dia 21/6, nós teremos o dia mais longo no hemisfério norte, no Polo Norte. Serão 24 horas de luz. Já no Polo Sul, nós teremos aqui 24 horas de noite. Lembra, o meio do ano está frio. É a razão, inclusive, dessa aula. O meio do ano está frio. Então, a noite mais longa no Polo Sul. E aqui, a meia-noite estará com luz. Não é uma luz assim, mas é luz. Né? É a época que o Polo Norte fica mais quente. E os dias ficam muito mais quentes aqui no hemisfério norte. Já no dia 21 de dezembro, 4 dias antes do Natal, possivelmente o nascimento de Jesus Cristo não foi no dia 25, teria no dia 21, mas como na época era existiam religiões assim pagãs, que nessa noite falava que era noite de bruxas, que era a noite mais longa, então a igreja coloca dia 25, mas aí a gente não sabe. Mas dia 21 era uma data comemorada pelos povos do hemisfério norte como a noite mais longa. E aí o que a gente nota? Os povos pagãos. Aqui, olha só, o Polo Norte está 24 horas de noite, então mesmo ao meio-dia vai estar escuro, pelo menos uma penumbra, e o Polo Sul à meia-noite estará claro. Isso quando? 21 de dezembro. Tem que guardar essas datas. Mas aqui é fácil, ó, dezembro, o hemisfério sul está verão, está quente, né? Então, o que a gente nota é o seguinte. Eu já expliquei o que é zênite. Zênite é quando o raio de luz forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui imagina a Terra. Então, o raio de luz é essa caneta. Ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a concentração é muito maior da luz. Se o raio de luz passar inclinado, ao inclinar, ele perde força. No final do dia não é menos quente? Não fica até alaranjado o céu? É porque as ondas ficam mais longas, o raio fica mais inclinado. Então, a gente entende que no mês de junho, o que vai acontecer? Olha aqui essa gravura aqui. No mês de junho, o ponto que terá mais
iluminação será o Trópico de Câncer. O zênite, o ângulo de 90 graus. E já no mês de dezembro, o ponto que terá maior iluminação não é o Equador, é o Trópico de Capricórnio, devido a essa inclinação. A gente já vai fazer um exercício sobre isso, você vai entender mais. No equinócio, a Terra ela se posiciona de uma forma que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. E no equinócio, o zênite, o que é zênite? É quando o raio de luz forma um ângulo de 90 graus. O zênite, ele ocorrerá exatamente no Equador, no dia 21/3. Agora, em setembro, a gente coloca 23 de setembro, mas já aparece às vezes na apostila 22 a 23 de setembro. Tá? Normalmente a gente fala 21, 21, 23 e 21. Agora, já vi livro também que traz 21, 21, 21, 21. Tá? Então, mas 21/3 e 23 de setembro, nós temos o equinócio. O ano passado foi na madrugada, foi do dia 22, né? Então, do 21 para 22 de setembro. Isso varia de acordo com a astronomia. O que é equinócio? Sil é período. Equi vem de equilíbrio. Né? Os equinos não são equestres, que caminham com as quatro patas? Cavalo, cachorro são parentes, eles são equestres, né? Então, a gente percebe que quer dizer o quê? Equi, quer dizer equilíbrio. Então, é quando os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Essa imagem fica mais clara. Olha, no dia 21 de junho, o Polo Norte está mais quente agora. No meio do ano, o hemisfério norte está bombando, verão, né? Eles passaram um inverno duríssimo de final do ano. Lembra do Papai Noel no final do ano? Roupas grossas, ó. Final do ano é aqui, ó. Nós notamos que no meio do ano, aqui ó, 22, 23 de setembro, né? Aqui 21 de dezembro. Essa data está invertida. Então, o que a gente percebe? Não, 21 e 22 de dezembro é no início do hemisfério norte e verão no hemisfério sul, está certo. Aqui o que acontece? Ó, vai estar muito frio no hemisfério norte. Já o hemisfério sul está no verão, vem chegando o verão, né? Então, o que a gente nota? O sol, você vai ter um vestibular, isso aqui vai estar em preto e branco. Então, olha o polo. Qual que está mais iluminado? Então, no dia 21 de dezembro, ele colocou aqui, ó, 21 ou 22 de dezembro, porque isso varia, mas a gente vamos colocar 21. O zênite, que é quando o raio de luz atinge diretamente, vai bater no Trópico de Capricórnio. No dia 21 de junho, aqui vai ser verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, o zênite vai bater exatamente no Trópico de Câncer. As pessoas pensam que o ponto mais quente da Terra todos os dias do ano é o Equador. Não, no geral o Equador sempre é muito quente, mas nesses dias o ponto mais quente são os trópicos. E no dia 21 de março, o zênite será a linha do Equador, e no dia 22 a 23 de setembro, o zênite será também no Equador, que daí tem o equilíbrio, 12 horas de luz no hemisfério norte, 12 horas de luz no hemisfério sul. Bom, agora, se aqui era inverno, está muito frio, vai esquentar. Então aqui vai ser primavera. Se aqui era verão, está muito quente, vai esfriar. É outono. Nós estamos aqui, ó, mais ou menos nesse período. O planeta está mais ou menos aqui, ó, porque nós estamos agora caminhando para o dia 21 de junho entrar no inverno. Agora olha só essa questãozinha. Julguem V ou F. Olha só. Polo Norte, Polo Sul. O que eu falei? Olha aqui, o polo que está mais iluminado. O polo que está mais iluminado, o hemisfério está mais iluminado. Então, o que a gente nota? A inclinação do eixo da Terra não é uma das causas principais do mecanismo de estação do ano verificado nas latitudes médias. Latitudes médias seria de 23 graus a 66 graus. Falso. A inclinação, ela altera, quanto mais eu me afasto do Equador, que são baixas latitudes, é mais intenso ainda a interferência da inclinação nas estações do ano. Falso. A situação indicada na figura corresponde à época do hemisfério boreal, se encontra no verão. Aí o aluno tem que ter a habilidade do que é boreal. O sinônimo de norte é setentrional ou boreal.
O sinônimo de sul é meridional ou austral. Não tem um país chamado Austrália? Austrália, país do sul. Então, norte boreal, sul austral. Realmente isso não é muito falado, mas tem que guardar, não tem jeito. Tenta guardar austral, sul, Austrália. E aí você vai, quando aparece, vai aparecer boreal, floresta de pinheiros, tá? Sempre ao norte. É verdade, você vê que é verão. Na época considerada, o Polo Sul encontra-se na grande noite polar, ocasião em que as temperaturas baixam consideravelmente. É verdade também. O Polo Sul, olha aqui, está no inverno. E o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte, porque ele tem uma parte continental. Devido à continentalidade, ele é uns 7 a 10 graus mais frio do que o Polo Norte. O Polo Sul já chegou a menos 87 graus. O Polo Norte é muito mais quente, chegou a menos 78 graus. Né? Coisa bem mais quente. E um observador que esteja situado no ponto A, aqui o ponto A, verá o Sol nascer antes do observador no ponto B. Perfeitamente. É uma questãozinha tranquila, mas que exige conhecimento. E aqui nós temos um desafio. Casa Enem 2010, essa questão na época arrebentou, né? Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de... Porque o sol, gente, né? Onde entra sol não tem mofo, né? Então faz bem para as pessoas, principalmente doenças respiratórias. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade, né, saúde. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio. Para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Olha, vamos ignorar a letra C, D e E, porque leste-oeste não interessa. O leste-oeste não interessa nessa matéria, e sim a distância longitudinal, latitudinal. Então, nesse caso, ficamos com a letra A, norte e sul, e letra B. Mas você precisa entender uma coisa. Ele falou respectivamente, quer dizer, na seguinte ordem. Qual é a ordem? Lisboa, uma casa construída em Lisboa e uma casa construída em Curitiba depois. Então, primeiro Lisboa, depois Curitiba. E ele fala aqui, ó, a janela do quarto não deve estar voltada. É ruim ficar voltado. Para você entender essa questão, aqui você vê a posição do Sol em relação à Terra. Como que esse Sol chega à Terra? É o que a gente chamou aqui já algumas vezes de zênite. Então, você nota que aqui está o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Por que o resto do planeta não está recebendo luz? Porque as únicas posições, os únicos conjuntos que formam um ângulo de 90 graus, você está vendo aqui que está estático, parece que o Sol está inclinado, mas a Terra está inclinada. O único momento que o Sol forma um ângulo de 90 graus seria entre os paralelos Trópico de Câncer, 23 graus 27 minutos, até o Trópico de Capricórnio, 23 graus 27 minutos. Então, o Sol, olha aqui, a minha luzinha que é o Sol. O Sol ele passa aqui é verão. Aí ele chega no Equador, é equinócio. Tá? Então é outono. Aí ele chega aqui no hemisfério sul, ó, verão no hemisfério sul, né, no Trópico de Capricórnio. Aí o Sol volta para cá de novo, ó, equinócio. Aqui é solstício, aqui é equinócio. Aí ele vai completar aqui. Ó. Então, durante um ano, o Sol faz esse passeio. Você não tem Sol a pino, aquele Sol, o ponto máximo, fora dos trópicos. Parece até que tem ali Porto Alegre, Curitiba para baixo, dá a impressão que tem, mas não tem. Tá? Então, a gente nota que, nesse caso, o Sol ele vai passar uma, duas... Ó, ele vai passar a linha do Equador. Ele passa uma vez pelo Equador, por esse paralelo aqui, bate aqui no Trópico de Capricórnio, volta para o Trópico de Câncer. Então, os trópicos, se a gente considerar que eu saio aqui do Trópico de Câncer, venho para o Trópico de Capricórnio, eu encerro no Trópico de Câncer. Então, ele vai encostar só uma vez no Trópico de Capricórnio. Então, se eu considerar o início de um ciclo de 12 meses,
ele só vai atingir um trópico uma vez e o outro trópico 2 vezes ao ano. Mas na verdade eu termino e começo novo. Agora, os paralelos tropicais, eles serão atingidos 2 vezes por ano. O zênite ocorrerá 2 vezes ao ano nesses paralelos tropicais. Uberlândia está aqui. Imagine que aqui seja Uberlândia, 18 graus. Não é não, mas aproximadamente. 18 graus sul. Então, o zênite, que é esse ângulo de 90 graus, ele passa 2 vezes por Uberlândia. Então, 2 vezes em Uberlândia, nós temos os dias mais longos. 2 vezes ao ano. Aqui essa animaçãozinha para explicar esse exercício que muitos alunos têm dúvida. Tem uma casinha aqui voltada para o sul e uma casinha voltada para o norte. Você entende que o Sol, olha, aqui ó, essa outra gravura. O Sol aqui no Trópico de Capricórnio, o máximo que ele chega é aqui, perpendicularmente, formando o zênite. Então ele ilumina aqui o norte. Quando o Sol está aqui, ele ilumina o norte, ilumina o sul. O leste-oeste eu não vou ficar falando porque o dia tem, né? Leste-oeste é tranquilo. Quando o Sol chega aqui, ele ilumina o norte e ilumina o sul. Quando ele chega aqui, ele ilumina o sul. Você nota que essa região aqui ao norte ó, não tem sol a pino. Então o Sol sempre vai estar inclinado, por isso que é mais frio. Né? O Sol aqui é muito inclinado. Ó. Aqui é muito inclinado, chega até tangenciar a Terra. E aqui também, ó, muito inclinado. Então, se essa casa voltada para o sul, ela tem sombra. E essa casa voltada aqui, o cômodo voltado para o norte, ele tem muita sombra. Então, onde é que é melhor? Onde é que entra mais luz? Se essa casa ficar voltada para o sul, estando no hemisfério norte, e essa casa voltada para o norte, estando no hemisfério sul. Se a gente voltar à questão, ó, eu estou em Lisboa, Trópico de Câncer. Lisboa, eu estou lá no norte. O quarto não deve estar voltado para o norte, porque voltado para o norte é onde? Voltar para o Polo Norte, está frio pra caramba. E já Curitiba não pode ser voltado para o sul, porque vai estar pegando só sombra, é a letra A.